Bom, tá transmitindo ainda? Não. Não. Não, parou? Parou. Tá, e agora, foi de novo? Foi. Agora foi. Tá, obrigado. E falando também sobre essa questão de produção. Obrigado. De produção de carne, né? Que o Brasil ele é recordista em exportação, né? Como eu falei, de aves e frangos, e o nosso principal mercado consumidor é a Ásia, né? Oriente Médio, Sul, Sudeste e Leste Asiático, né? Das duas carnes, beleza? Isso é bem importante de lembrar. Bom, de modelos produtivos, falando um pouquinho sobre o modelo tradicional, que é bem importante, tá? Que vai ser os produtores agrícolas que vão trabalhar com agricultura itinerante, agricultura de subsistência, né? A agricultura de subsistência ela é policultora, né? Vai produzir comida, então é a chácara, é fazendinha pequenininha, fazenda não, né? Alguns lugares chamam até de chácara mesmo, ou de rancho e tal, que é para produzir sempre muitas coisas em quantidades menores que você vai vender em feira. É o cara que vai lá ter a produçãozinha de leite dele e vai fazer o queijo que ele vende, esse tipo de coisa, né? Então a mão de obra ela é extremamente, predominantemente familiar e o uso de tecnologia geralmente é baixo. No interiorzão do Brasil você tem práticas itinerantes, principalmente na Amazônia e no Nordeste, tá? E aí essas práticas, aí a gente associa geralmente uma condição de vida muito ruim. Por isso que essas práticas tradicionais, elas precisam ter o apoio e o suporte do Estado, por dois motivos. Porque essa galera, olha isso aqui, elas produzem comida, tá? E segundo ponto, além de produzirem comida, isso barateia o custo de alimentação em lugares mais pobres, essa galera também evita de fazer o êxodo rural. Então, elas não incham muito as cidades. E isso é um fator bem relevante, né? Manter essa galera no campo é importante, até para quem está na cidade, entendeu? Porque você diminui a pobreza da cidade também, tá? E garante uma ocupação melhor do território. Beleza? Aqui eu coloquei uma tabelinha de produtividade para vocês, né? Lembrando que produtividade é tonelada por hectare, né? A gente concluiu que o Brasil, ele, tirando a soja, né? Que é uma exceção, a maioria das outras coisas, o Brasil tem um índice de produtividade abaixo do que deveria ter, né? Comparando com outros grandes produtores, como Estados Unidos, França, enfim, se você comparar aí com outros países, se você pegar o Japão, ainda fica pior ainda, né? O Japão produz muito pelo pouco espaço que ele tem, tá? Então, nossa produtividade é insuficiente, né? Bom, o que predomina para produzir aqueles produtos que a gente vende são a agricultura moderna, é a produção do que a gente chama de commodity. Lembra desse termo? Commodity é o quê? Matéria bruta, matéria-prima bruta ou pré-processada que você negocia na bolsa de valores. Como assim? Eu posso vender a soja ou farelo de soja. Eu posso vender açúcar e álcool, mas você não planta açúcar e nem planta álcool, né? Você planta cana. Mas o que importa da cana não é a cana, é o açúcar ou o álcool. Entendeu? Então, quando você negocia essas paradas aí, você está comercializando commodity. Beleza? Isso aí é bem importante de lembrar. Commodity, produção de commodity, ó, baixo emprego de mão de obra. Isso aqui é tecnológico. É o cara lá que vai investir em maquinário, vai gastar milhões em insumos agrícolas, enfim, né? Ele quer ganhar dinheiro, ele precisa ganhar dinheiro. Então, é uma lógica de negócio. Eu invisto para colher depois os frutos. Então, se eu invisto muito, eu preciso produzir muito. Essa agricultura moderna tem que ter produtividade elevada, senão o produtor vai ter prejuízo, tá? Produção voltada para o comércio global. Então, esse indivíduo da agricultura moderna, ele não pensa muito em produzir comida, ele pensa é um negócio, ele tem que ganhar dinheiro, entendeu? Ele vai analisar mercado, se compensa plantar soja, se não compensa plantar soja ou compensa plantar o milho, ele vai analisar por mercado. E alguns vão atender o que a gente chama de agroindústria, que são os complexos produtivos, né?
os complexos agroprodutivos. Por exemplo, eu gosto sempre de dar esse exemplo. Para você comer o seu sucrilho aí de manhã, da Nestlé, ou tomar sua farinha láctea, tá? A Nestlé precisa ter um sistema de produção industrial desses produtos. Então, ela precisa ter um fornecedor de milho, tá? Fornecedor de farelos, de trigo, enfim. E para isso, ela contrata o produtor A, B e C para oferecer essa matéria-prima para ela fazer o cereal e a sua farinha láctea. Então, significa que aquele produtor, ele produz para a Nestlé, entendeu? Então, a Nestlé não sai por aí procurando milho, ela já contrata quem vai produzir para ela. Então, isso é agroindústria, tá? Você atende uma indústria específica, beleza? Isso aí, para quem é dono de fazenda, às vezes é bem interessante. Por quê? Porque você já tem um comprador destinado e eles vão te ajudar a garantir uma produção de qualidade, porque eles precisam, tá? Beleza? E para isso tem que ter grande propriedade. Aqui a menina dos olhos é isso aqui, ó. E aí vai ser muito importante da gente entender para discutir reforma agrária. Agricultura familiar, gente, tá? Agricultura familiar é prevista na Constituição e olha aqui, ó, garante a segurança alimentar do país, tá? O que isso significa? Produz para manter o abastecimento interno, tá? Inclusive, tem algumas definições por lei que vai organizar essa parada toda aqui. Eu não vou entrar em detalhe, fiquem tranquilos. Então, ela tem um papel muito importante que ela diminui a desigualdade social do campo. Isso é muito importante, tá? O campo do Brasil, ele é um reflexo de todo o resto, ele é extremamente desigual. Então, o agricultor familiar, tá? Ele vai focar na produção de gêneros alimentícios e também ele vai ser o responsável pela ocupação do campo brasileiro. É esse produtor familiar que vai empregar a esmagadora maioria da mão de obra do campo, tá? Não é agricultura moderna, é agricultura familiar. Beleza? Mais de 70% do que a gente come, olha que louco isso, mais de 70% do que a gente come é a agricultura familiar que produz. Você vai lá comprar hortifruti, você vai comprar legumes lá no supermercado, que geralmente quem está produzindo isso é o agricultor familiar, beleza? Então isso é muito, muito importante de lembrar, tá? Por quê? Porque ele produz para abastecer centros próximos. Então o produtor familiar, ele não pode estar muito longe do mercado consumidor, de preferência é legal que ele esteja aqui perto da cidade, tá? É muito importante que ele esteja perto da cidade, beleza? Bom, e aí a gente tem os tipos de relações de trabalho aqui, ó, que eu gosto sempre de destacar. Isso aqui depois eu só dar uma lidinha na apostila, não tem muito segredo, que são algumas classificações, né, de relação de trabalho. O arrendatário, o que é arrendatário? É o cara que pega a propriedade dele e, entre aspas, aluga para um produtor grande. Tipo assim, eu tenho uma usina de álcool aqui perto, a usina de álcool fala, ó, eu quero sua propriedade para produzir cana. Tá? Aí a usina de álcool que vai plantar a cana e vai colher a cana. O que eu vou fazer como dono da propriedade? Nada, tá? Quem vai fazer tudo é a usina. Então eu arrendo, eu alugo o meu espaço para a usina. A ideia de parceria é um pouco diferente, né? Parceria pode ser, tipo, é um meieiro, né? Por exemplo, eu entro com a propriedade, você entra com a produção. Aí, quando você vender a produção, metade fica para mim, metade fica para você. Isso é um tipo de parceria, tá? Por porcentagem, beleza? Diferente do arrendatário. Bom, aí você tem um trabalho por salário permanente, que é o cara que trabalha fixo na fazenda, né? Geralmente isso aqui hoje em dia emprega pouco, porque como a gente falou, a agricultura moderna emprega pouco, tá? Mas é o que fica responsável lá pela fazenda, por exemplo. Trabalho temporário é tipo boia fria, que também reduziu bastante, né? Quando tem colheita, eu contrato um monte de funcionário. Tá? Por exemplo, várias cidadezinhas do interior do nosso estado são cidadezinhas que se formaram a partir da economia de trabalhos temporários, né? Cidadezinhas pequenininhas que têm mão de obra que atende o campo. Aí, por exemplo, período de colheita, você emprega essa galera por 2, 3 meses e aí depois demite, né? Um contrato só por um tempo definido. Isso aqui é bem importante, tem bastante.
Poceiro, tá? Isso aqui é sério. O poceiro é o cara que entra na terra, ocupa a terra, isso aqui vai ser muito comum no bioma amazônico, tá? E geralmente ele ocupa terras públicas, terras que estão desocupadas. Aí você fala, pô, professor, ele ocupa a terra, não é ilegal? Pode ser ilegal, tá? Só que como ele é um pequeno, ele está ali para sobreviver, ele não tem aquele interesse de ocupar a terra para ficar ganhando dinheiro e tal. Então, para o Estado, às vezes é legal pegar esse poceiro e deixar ele lá, entendeu? Ou legalizar esse poceiro. Então, tem muitos poceiros que ocupam terras, mas acabam criando o direito legal de ficar na propriedade. É melhor ele ir lá produzindo comida do que ele desempregado na cidade, entendeu? A lógica é essa. Ô, Plaça, Ah, mas não é tipo um movimento sem terra, né? Porque esse caso não. Ah, beleza. Pode ter poceiros que estão no movimento sem terra? Pode, é legítimo, é permitido, não tem problema nenhum. Mas o que é importante você entender desse poceiro? Geralmente são famílias, são pessoas pobres, tá? Ou seja, é lá daquela agricultura de subsistência que precisam sobreviver, entendeu? E a vida deles, eles conhecem, é trabalhar no campo. Se eles fazem o êxodo rural, você tem que pensar o seguinte: imagina essa galera toda saindo dali e indo para uma cidade. Você acha que eles vão conseguir emprego ou se estabelecer bem numa cidade? Não vão. Não. Entendeu? Então, para o Estado, se você parar para pensar, é melhor pegar esse poceiro que está lá, organizar esse assentamento e legalizar em um espaço onde seja adequado. Que daí ele, pelo menos lá, está produzindo comida para abastecer o mercado local, entendeu? E sobrevivendo. Aumenta a dignidade desse indivíduo e ainda por cima garante um barateamento do custo de comida em cidades pobres ali perto. Então é legal. Então por isso que você pode associar essa finalidade com sem terras, porque eles são sem terras. Não significa que eles estão articulados em um movimento sem terra, entendeu? Isso é importante de separar. Tá? E... Só que tem... pode falar. No caso do poceiro, vai ser terras do governo, não terras privadas, assim. É isso que eu ia comentar agora, Glória. Por exemplo, o poceiro, tá? O que vai ter esse direito conquistado com o Estado de legalização, ele tem que estar em terras públicas que sejam terras permitidas para isso. O problema é quando poceiros entram em terras indígenas, aí dá ruim. O problema é quando os poceiros entram em terras privadas, aí dá ruim. Entendeu? Então, existe vários tipos de poceiros. Existe o que tem o direito legítimo e existe o que pega a onda e quer dar uma desperta. Como vai ter em qualquer situação, entendeu? Entendi. Isso é sempre importante de fazer. Nunca generalize, tá? Nunca generalize e nunca também subestime o direito de pessoas que precisam sobreviver daquilo, entendeu? Tem que tomar muito cuidado com isso. Valeu, Plaça. De nada. O pequeno proprietário, falamos já, o agricultor familiar, tá? É isso aqui que vocês têm que lembrar que é mais importante. Bom, vamos falar um pouquinho dessa estrutura fundiária do país. Ué, cadê, gente? O que eu fiz aqui? Quando eu falo em estrutura fundiária do país... Claro, a gente não tá mais vendo. Eu sei, deu ruim aqui. Vou abrir de novo. Quando eu falo estrutura fundiária do país, galera, eu estou falando de como essas terras estão distribuídas para as pessoas, tá? Então, toda vez que a gente falar de distribuição de terras, nós precisamos entender uma coisa muito, muito importante, tá? Isso aí, talvez é o grande calcanhar de Aquiles da produção do campo brasileiro. Nós temos uma distribuição muito irregular dessas terras, tá? Muito irregular. Isso aí é histórico. O Brasil, né, ele tem um processo de distribuição irregular de terras desde que a gente é país. Sempre teve. Assim como a gente tem a desigualdade social, a gente tem a desigualdade social do campo. Então, a gente precisa entender esse processo, tá? Então, ó, para começar, eu vou pegar aqui, eu coloquei bem quadradinho em várias partes para a gente entender o problema. Eu vou começar falando disso aqui, ó, aproveitamento suficiente do campo, tá? O nosso campo, isso aqui é um problema bem sério.
tá? Ele alterna entre áreas muito produtivas, como eu até pus a tabelinha de novo aqui, né? Como eu falei para vocês, em alguns pontos de produção de soja, com áreas extremamente ineficientes, tá? E isso aí é um problema grave. Significa que tem muitas terras, muitas e muitas terras no nosso país que não produzem, tá? Ou produzem muito pouco. E aí você cai naquela dúvida, né? Se eu for pensar o campo como negócio, as áreas comerciais, tá? Será que compensa eu ter milhares de hectares e não usar? Se eu tenho fazendas, comprar um monte de fazenda para não usar essa fazenda, eu estou ganhando ou estou perdendo dinheiro? Você entende que é uma questão importante de ser discutida dentro da agricultura comercial, tá? Então, significa que a gente tem que entender como tem tantas propriedades paradas, tá? Então, esse é um problema. Então, provavelmente, muitos donos dessas grandes propriedades que estão paradas, provavelmente eles não compraram essas propriedades. Por quê? Porque se eles tivessem comprado, eles estariam perdendo muito dinheiro, certo? Ah, tem um caso... Então, muitas vezes são propriedades herdadas, tá? Herança é muito comum assim no Brasil, tá? Ou são propriedades que tem algum outro processo que precisa ser entendido, tá? Beleza? Então, a porcentagem de que tem propriedade e não produz porque tem alguma condição econômica pontual ou de planejamento é a menor parte. Isso aí tem alguns estudos que mostram. E a gente tem outro problema de aproveitamento, que é o agricultor subsistência, né? Que a gente já falou. Que é aquele cara mais pobre, aquela família pobre, que precisa do apoio do Estado, tá? Então, isso aí são dois problemas sobre aproveitamento. As fazendas gigantes, que não são, simplesmente não são usadas, e pequenos produtores que não têm suporte para produzir bastante. Então, isso vai gerar uma primeira desigualdade, uma tensão, beleza? Porque muitos vão olhar para essas fazendas enormes que estão paradas e vão falar, poxa, eu quero produzir, não consigo. E aquelas áreas ali? Isso começa a gerar uma tensão, beleza? Que pode desencadear em violência se o Estado não mediar isso aí, tá? E geralmente desencadeia. Beleza? Tranquilo esse primeiro aspecto? Alguma pergunta? Tá de boa. Boa, né? Oi? E aqui, para a gente terminar... Eita, já deu... A sala passa muito rápido. 15, 25, 35... Vai dar já horário, né? E aqui, ó, para a gente terminar... Já, né? Para terminar essa primeira parte, eu trouxe este gráfico aqui, tá? Esse gráfico aqui do ano passado, para a gente observar como que a desigualdade fundiária, ou seja, a divisão de terras, é um problema estrutural e reflete a desigualdade de renda no país. Olha que louco isso aqui, galera. 1% dos estabelecimentos, quando a gente fala 1% de estabelecimentos, eu estou falando de 1% dos produtores, tá? Vamos dar um exemplo. Se eu tenho 100 fazendeiros, desses 100 fazendeiros, um só vai deter quase metade das terras. Tá? Olha que absurdo. Então, 1% dos donos de fazenda detém 47,6% do território de produção no Brasil, território agrícola. Tá? Então, esse é o tamanho da desigualdade. E os 50% menores, tá? Ocupam 2,3% do território. Então, se eu tenho lá 100 fazendeiros, um fazendeiro só tem quase metade, e 50 fazendeiros tem só 2,3% das áreas para produzir. Então, essa desigualdade aqui é um barril de pólvora. Gente, em qualquer lugar do mundo, qualquer sociedade, não interessa onde você está, é humano. Se você tem uma estrutura desigual, você tem uma combinação perfeita para sair da merda. Vai ter violência, tá? Por quê? Porque essa desigualdade gera tensão, gera um reflexo de injustiça e alguns vão cobrar esse preço. Então, o desafio do Brasil é resolver essa concentração de terras. Isso aqui é um problema. O Brasil é o país que tem a maior concentração fundiária no mundo, tá?
Beleza? E qual é o problema? Que boa parte dessas propriedades aqui, ó, desse 1% mais rico, boa parte dessas propriedades, elas não são utilizadas. Entendeu? Não são. Tá? Muitos herdaram, como eu falei, por herança ou por algum outro processo e eles não conseguem utilizar essa propriedade. Então, isso aí acaba se tornando um problema estrutural no nosso país. Beleza? E olha aqui como que é essa divisão por região. Tá? Esse dado é de 2014 não mudou muita coisa de lá para cá, tá? Porque não houve implementação de combate a isso. O Centro-Oeste, a nossa região, é a região com a maior concentração fundiária do Brasil, tá? Olha isso aqui, ó. Nós temos quase 40 mil imóveis com mais de que ocupam quase 100 milhões de hectares, né? Beleza? Lembrando que isso aqui é a concentração de latifúndios, que são propriedades muito grandes. Tranquilo, galera? Alguma pergunta aqui por enquanto? Não? Tranquilo. Tranquilo, né? Então, beleza. Isso aqui vai ser a base para se poder discutir o problema de concentração fundiária no Brasil. Galerinha, então é isso. Não esqueça de botar o nome de vocês aí na chamada, tá? Por favor. Sexta-feira a gente vai continuar esse assunto. Como eu falei, eu vou passar exercícios também para a gente discutir. Ah, os exercícios de agora, né? Deixa eu projetá-los para vocês. Esses aqui, ó, deixa eu compartilhar, são os exercícios para vocês fazerem da apostila aí, ó, página 724, tá? Que exercícios, pronto. Oi? Que exercícios? Aqui na página 724 só tem texto. Tem um texto e 3 questões, não é? Não. Não. Tem estrutura fundiária no Brasil, um quadro, reforma agrária. Ah, desculpa, ué. Perdão, 726. Ops. 726. Essa aqui, ó. Tem essa fotinha aqui no canto. Uhum. Beleza. Tá? 726. Eu vou botar ali no grupo para vocês. Beleza? Tchau, Plaça. Tchau para vocês. Até sexta-feira. Tá? Faça os exercícios. É legal o texto vai dar esse gancho que eu quero para discussão. Essas 3 questõezinhas. Ok. Tchau, professor. Até sexta. Tchau, tchau. Tchau, Até professor. sexta. Tchau, tchau. Vou botar aqui no grupo para vocês. Ok.